representação. Então, deputado, hoje é o momento em que o senhor recentemente fez, com as lideranças do seu partido progressista, um balanço da sua atuação parlamentar em termos de resultado efetivo de recursos obtidos através de emendas parlamentares e também outros meios em Brasília. Quer dizer, tudo aquilo que se preconizava, né, de que Toledo precisava recuperar a sua representatividade, se confirma. Bom dia. Bom dia, Gleife, um prazer estar aqui. Realmente a Rádio Iguaçu, essa referência de Toledo em primeiro lugar, porque é a primeira e a voz que sempre levou a verdade para a população. A gente fica muito satisfeito de estar aqui, Vanderlei, e poder conversar um pouco com você. Você falava agora há pouco aí sobre a representatividade. Evidentemente, eu quando completei 6 mandatos como deputado federal, que é um longo período, são 24 anos, achei que tinha cumprido a minha missão como parlamentar, representando não só Toledo, mas a nossa região, de modo especial, os municípios e o agronegócio. Consequentemente parei, mas tinha oportunidade, porque tem que sempre ver a viabilidade eleitoral. Caso contrário, trabalhar em alguma coisa que não dá resultado. O nosso amigo Schiavinato, prefeito, já deputado estadual, tinha chance de chegar em Brasília. Não é fácil para se eleger deputado federal, numa concorrência tão grande que existe no nosso estado. Aí eu resolvi parar, achei por livre, espontânea vontade e satisfeito porque Toledo continuaria tendo uma representatividade. Mas a tragédia, como você acabou de falar, deixou Toledo sem representatividade nenhuma no governo federal e já não tínhamos, agora há 8 anos, representatividade no governo do estado. Isso faz uma diferença muito grande para a nossa região, não só para Toledo, para a nossa região, mas e também não só economicamente, não só em fator recursos, mas em grandes ações que a gente fica defendendo, como o agronegócio, outras atividades relacionadas à educação, à saúde, etc., que deixam uma lacuna muito grande. A gente sempre respeita os demais que vêm aí nos ajudar com algumas coisas, mas não significa a mesma coisa que ter prato da casa para defender os seus interesses. Então eu decidi voltar. Não era minha vontade, não era vontade da minha família, etc., de voltar como deputado federal. Foi difícil, porque eu voltei em função de estar fora há 4 anos, não tive apoio de nenhuma liderança política da região. Porque campanha você faz com lideranças políticas. Os prefeitos e vereadores, em sua maioria, tinham compromissos com quem estava os ajudando. Mas não eram ajudas significativas como precisa ser para cada município da nossa região. Mesmo assim, eu respeitei a todos e concorri, e numa luta bastante difícil cheguei lá. Agora não, agora a gente já está com uma base consolidada, muitos prefeitos da região, participei das eleições municipais, a campanha de deputado começa na eleição municipal. A campanha dos prefeitos e dos vereadores começa nessa campanha de governador, de deputado, é a hora que eles têm que começar a participar, a projetar. Então a gente está muito tranquilo e a dificuldade maior nossa é que nós não temos um deputado estadual da nossa região. Eu quero fazer uma análise aqui rápida. No passado, o Marechal Cândido Rondon tinha 2 deputados estaduais e 1 federal. Toledo, muito tempo, teve 2 deputados estaduais e 1 federal. Assis Chateaubriand teve deputado federal, teve deputado estadual. Umuarama tinha deputado estadual e federal. Hoje, nenhuma dessas cidades tem um deputado estadual e eu entrei, por período que ficamos sem nenhum, como deputado federal. Então isso dá uma diferença muito grande para a nossa região. Não somente no quesito trazer recursos de emenda, mas também a falta de representatividade dentro do governo do estado. Se nós tivéssemos 2, 3 deputados estaduais, ou pelo menos 1, que nós pretendemos que na próxima eleição a gente tenha 1 pelo menos, a gente tem espaço para talvez indicar um secretário de estado, pessoas no primeiro, no segundo escalão, que possam ajudar a nossa região. Mas infelizmente nós não temos nada, estamos acéfalos. E muita coisa que podia estar acontecendo anos atrás, está acontecendo somente agora.
oeste do Paraná, nós, de modo especial, Toledo, maior produtor agropecuário, o nosso PIB agropecuário, ele é 1 bilhão e 200 milhões acima do segundo colocado. Mas não só isso, se nós pegarmos dos 10 maiores PIBs agropecuários do Paraná, 6 estão aqui no oeste do Paraná. Isso. E os demais somam que juntos fariam mais 2 ou 3 grandes, porque são municípios pequenos, mas grandes produtores. E a nossa infraestrutura sempre deixou a desejar. Agora, o governador Ratinho Júnior, no seu último mandato, tem dado uma atenção muito grande para a nossa região, bastante promessas por enquanto, mas muita coisa podendo acontecer no futuro aí, ajudando a recuperar a malha rodoviária, fazendo intervenções importantes para a nossa região. Nós precisamos lutar para duplicar a rodovia Toledo-Assis Chateaubriand, a rodovia Toledo-Palutina, chegando até Francisco Alves, Toledo é Umuarama, que eu me refiro, falo Assis Chateaubriand, porque passa por Assis Chateaubriand, que é o nosso município mais próximo aqui, e melhoria das demais. A saída para Ouro Verde está em trabalho, e foi feito um grande trabalho pela sociedade de Toledo, angariando recursos para montar os projetos para entregar para o governo do estado, e acredito que as coisas agora possam acontecer. Mas isso tudo poderia ter vindo acontecendo naturalmente durante esses últimos 8 anos, mas não aconteceram. Eu lembro muito bem que quando eu era deputado federal, o Duílio era deputado estadual, brigávamos intensamente para abrir a rodovia Toledo 4 Pontos, que nós chamávamos, que hoje está ligando a Toledo, Marechal Candorrão, com uma duplicação fantástica. Naquele tempo nós não tínhamos nem a estrada asfaltada, só passava tudo aí para o distrito de Vila Nova, 4 Pontos, aí, internamente. E eu lembro que por ter um deputado lá, que na época era o Duílio Genari, a gente, numa reunião em Curitiba, no Palácio do Governo, conseguimos bater o martelo para que saísse essa rodovia. Veja o quanto é importante. Num outro momento também, a duplicação Toledo-Cascavel. Ela não existia, era um gargalo muito grande. E também foi uma briga, e o Duílio novamente estava presente naquele momento, mas não só ele, outras lideranças aqui da nossa região ajudavam muito, e nós conseguimos fazer essa duplicação. Talvez a população não sabe isso, não teve conhecimento, e então por que aconteceu? Porque tinha representatividade. Agora não, você vê o que aconteceu nos últimos 8 anos sem representatividade, praticamente nada. Perdidos, quase que nós tivemos que fechar o Hospital Bom Jesus, e assim por diante. Em resumo, aquilo que eu só estou falando isso porque você no início da sua conversa relatou isso aí. Então agora nós estamos aí no ano eleitoral, eu vou me colocar mais uma vez à disposição para fazer mais um mandato, por quê? Porque nós fizemos pesquisa, levantamento, incluindo Umuarama, Toledo, Marechal Cândido Rondon, com exceção de Cascavel e Foz do Iguaçu, não tem nenhum nome com, assim, perspectiva de eleição. Talvez a gente não saiba que tenha. Se aparecer, eu abriria a mão da minha candidatura, apoiaria qualquer um que fosse, mas com uma condição, que tenha viabilidade eleitoral para se eleger. Porque só o fato de ser candidato, o cara pode ser bonitinho, pode ser forte, pode ser estudioso, mais competente do que a gente, mas não chega lá, não adianta. Então, só a viabilidade é uma coisa muito importante na escolha dos seus candidatos. E a gente então tomou uma decisão. E outra coisa, para começar a recuperar a representatividade no estado do Paraná, também fizemos um estudo muito grande. Na época, há 8 anos atrás, o Natan foi candidato a deputado estadual. Ele atingiu uma votação bem expressiva. Faltou alguns votinhos para 29 mil votos. É uma votação maior do que qualquer um dos pré-candidatos hoje aqui de Toledo, inclusive que já foram várias vezes, atingiram essa votação. Ele chegou a assumir um pequeno período. Mas por quê? Porque naquela época tinha no último momento entrou uma coligação. Entrou quem na nossa coligação? Somente deputados que tinham mandato e muito forte. O Artagão, o Romanelli, o Alexandre Cury, tudo na nossa coligação. Eles se elegeram e a gente ficou com a suplência. Mas foi o que era acordado naquele momento. E na época eu não estava na campanha. Agora eu estou. Então fica muito mais fácil para levar o Natan em 50 municípios junto comigo, para que vamos viabilizar para começar a recuperar. Eu não acho que isso é suficiente, não. Nós precisaríamos mais. Se Deus quiser, um dia nós voltaremos a ter mais deputados, talvez de Rondon, em Umuarama também,
Inclusive, a gente está... Umuarama está sem deputados? Sem deputados estaduais e não tem perspectiva de eleger ninguém. Por isso estão nos procurando muito. Inclusive, hoje à noite, eu vou estar em Umuarama na abertura da exposição. O pessoal da sociedade rural está me apoiando, quer a nossa participação e temos bastante apoios, inclusive em Umuarama. Então isso dá uma densidade maior para nós. Mas, infelizmente, a perspectiva, tirando talvez algum de Cascavel e de Foz do Iguaçu, a perspectiva de eleger somente um deputado federal, novamente na nossa região. Evidentemente, eu me refiro à nossa linha de conduta, que é de centro-direita. Hoje nós temos aqui em Toledo, temos o Welter, que é da linha esquerda, que é deputado, que também pode estar ajudando muito o nosso município. Então, já que você puxou o assunto... Então, é importante essa contextualização e tudo isso que você falou, para mim, veio é como um filme na memória, toda essa trajetória, porque nós também, aqui como profissionais da comunicação, nós muitas vezes fizemos entrevistas contigo, com governadores, com outras lideranças, instigando para que as coisas acontecessem, notadamente nesses dois aspectos que você citou, a pavimentação da Toledo Quatro Pontes Marechal e também a duplicação da Toledo a Cascavel. Olha, eu não me lembro quantas e quantas vezes nós provocamos, né, as autoridades para isso. Então, nós somos testemunhas disso. Exatamente. Então, você vê que vale a pena ter representatividade. Mas não só isso. Eu lembro muito bem quando que fui procurado, logo foi criado a UESP, Hospital Bom Jesus, estava passando por uma dificuldade. O escavinato era estadual e era federal. Mas a gente não tinha condição de colocar recursos públicos, porque a entidade ainda não estava habilitada no SEBAS e assim por diante. Como entidade filantrópica. Exatamente. Mas daí tudo isso foi sendo corrigido, e eu lembro muito bem que nos chamaram lá no hospital, eu e o escavinato, e apresentaram, olha, os funcionários acabaram de fazer uma manifestação na frente do hospital, nós vamos fechar o hospital. O conselho já tinha feito a ata. Eu falei, negativo. Isso ontem, uma testemunha, eu estive no hospital ontem, foi relatado. Não temos condição, nós só temos esse hospital, nós não temos hospital público do Estado, do governo federal aqui, nós não podemos fechar, e o escavinato da mesma forma, vamos começar a trabalhar e vamos recuperar isso aí. E foi criado naqueles dias lá, tinha habilitado no SEBAS em Brasília, aí nós podíamos, aí eu fui imediatamente a Brasília, foi o primeiro recurso que a gente conseguimos, o ministro Ricardo Barros, nós conseguimos uma portaria de uma semana para outra no valor de 6 milhões, dividido em 10 parcelas de 600 mil. Naquela época era um dinheiro muito superior ao dinheiro correspondente no valor de hoje. E o escavinato conseguiu reabilitar o Hospital Bom Jesus para atender os funcionários, convênios com o Estado, uma série de coisas ressurgiu naquele momento. E de lá para cá a gente conseguiu manter, o hospital conseguiu fazer uma renegociação de dívidas, que está até hoje pagando, eram mais de 25 milhões de reais, hoje já está num valor bem pequeno, que todo mês é descontado dos recursos que vêm do SUS, é uma renegociação que foi feita com autorização do governo federal na Caixa Econômica, mas está pagando exatamente em dia, e aí nós partimos para a manutenção do hospital. Esses 6 milhões dividido em parcelas ajudou. Aí fomos habilitando as UTIs, que eram um valor pequeno, passamos por um valor maior, para que seja o valor real e inclusive não cobre os custos, mas ameniza muito. E uma série de coisas foram acontecendo para que hoje. Aí teve um fato, o escavinato morreu, o Hospital Bom Jesus ficou sem receber 2 anos recursos de emendas parlamentares. O escavinato tinha deixado uma emenda de 5 milhões encaminhada para o Hospital Bom Jesus, o seu sucessor acabou levando para a União da Vitória, para outros municípios, e o recurso não veio para o Hospital Bom Jesus. Tivemos um período novamente de dificuldade. Aí eu me elegi, no primeiro ano você não tem orçamento feito no ano anterior. Sim. Aí eu fiz com meus colegas lá, permuta de emendas, para mim devolver no ano seguinte as minhas emendas parlamentares. Conseguimos no primeiro ano 2,5 milhões já, no meu primeiro ano, mas eu não tinha as emendas antes. Aí no segundo ano a gente já conseguiu colocar 10 milhões, ano passado colocamos 5 e ontem eu entreguei
ofício para eles habilitar para receber mais 5 milhões esse ano. Então, estamos ajudando a manter o hospital. E o trabalho que nós começamos, eu lembro muito bem, o Conselho se reuniu comigo no início do meu mandato, né? São 2 anos e pouco atrás, e começamos a dialogar sobre a construção de um hospital. Eu falei, vamos bancar isso aí, vamos trabalhar para isso. Aí começamos a viabilizar o terreno com a PUC, etc. Tudo isso já está consolidado. Aí eu fiz um trabalho junto à Itaipu Binacional, junto ao governo do estado, e agora, na próxima sexta-feira, dia 20, estaremos assinando os 2 convênios. 70 milhões de reais para a construção do Hospital Bom Jesus, sendo 35 da Itaipu Binacional e 35 do governo do estado. Evidentemente não vai ser suficiente, mas a gente vai trabalhar no restante. É o ponto de partida, né? É o ponto, não, é o ponto de chegada já. Dia 20? Dia 20. O governador está aqui? Eu não sei se o governador, mas o secretário da Saúde vai estar, o Beto Preto. Naquele último evento, no Centro de Eventos Ismael Esperafico, ele anunciou que ainda em março queria estar aqui na cidade. Agora o chefe do executivo da secretaria me comunicou que vai ser dia 20 aqui em Toledo a assinatura do convênio, tanto da Itaipu. Que ótima notícia, hein? Então, é um trabalho que surge resultado, mas às vezes não a curto prazo, a longo prazo. Mas enfim, estamos aí com o hospital em plena função de construção. Mas vai ser construído aqui em Toledo um hospital maternidade. Isso. Vai ser construído mais um centro, um ambulatório de especialidades. Então vai lá no Bioparque para... Não, lá no Bioparque mas mais um. Aqui no centro da cidade mais um. Aqui no Bioparque é para atender mais os municípios da região. E o daqui vai ser para atender o povo de Toledo. Que maravilha, então são 2. Né? Além da maternidade. Além da maternidade. E tantas outras coisas que nós estamos tentando fazer para a saúde. Beleza, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o deputado sobre mais assuntos. Inclusive, nós temos uma situação aí que está nos bastidores e que vem preocupando. O contrato feito para a gestão do hospital regional, há muito tempo, a gente já falou aqui em algumas ocasiões, está trazendo problemas, deixando a desejar. Essa empresa que está aí trabalhando, ela não está cumprindo efetivamente com as suas obrigações. Inclusive, funcionários, trabalhadores da cozinha do Hospital Regional estão em vias de paralisação do seu trabalho. Só não fizeram ainda em atenção aos pacientes que lá estão, porque seria o caos, né? Mas eles estão com salários atrasados, há promessas de regularização aí nos próximos dias, mas é muito crítica a situação do Hospital Regional. É uma situação em que o dedo na ferida precisará ser colocado, deputado. Daqui a pouquinho vamos trabalhar sobre isso com o deputado, vamos questioná-lo e também outros assuntos bastante importantes do momento voltado ao nosso agro e também da política nacional. 8h32, Guaçu, há 70 anos no ar, onde tem um rádio ligado, não existe solidão. 8h41, nosso entrevistado de hoje, deputado federal Dilceu Esperafico, no exercício do seu 7º mandato. E, deputado, falávamos agora há pouco sobre os recursos destinados à área da saúde, né? Especialmente o Hospital Bom Jesus, e temos várias outras situações em que a atuação do parlamentar ela é indispensável. Por exemplo, obras de infraestrutura tanto na área urbana e rural. Uma delas é a duplicação da Avenida Ministro Silvio Lima. O senhor colocou duplicação, não, a reurbanização, porque ela já era duplicada, evidentemente, mas foi organizada aquela avenida e tem obras seguindo aí pela frente. Exatamente. A Avenida Silvio Lima, lá, principalmente lá no início, ainda está faltando mais um pedaço que precisa ser feita, mas deu um novo visual. A entrada da cidade é um cartão postal e a nossa entrada não tinha a beleza que tinha necessidade. E o recurso para aquela primeira etapa lá foram 3,5 milhões da minha autoria,
e mais recursos, evidentemente, contrapartida do município. O segundo recurso também está sendo aplicado na outra extremidade da Cirne Lima, são mais 2,5 milhões, somente na Cirne Lima são 6 milhões de reais que a gente conseguiu destinar para o município de Toledo. E as obras estão acontecendo. Muitos recursos desses que já estão destinados, eles demoram um tanto para acontecer, em função que depois que você acaba de conseguir o recurso, tem necessidade do projeto, da avaliação, uma série de medidas até a liberação dos recursos. Às vezes o recurso está na Caixa Econômica há muito tempo e demora para ser entendido. Então esses recursos a Prefeitura já está executando, entre outros. Há muitos recursos que eu já viabilizei 1 ano, 2 anos atrás, as obras estão acontecendo agora. Você falou em valores assim acima de 70 milhões de reais, é uma realidade, mas são recursos que eu coloquei praticamente nos 2 últimos anos, que no primeiro ano eu não tinha muita chance de colocar, porque eu não tinha orçamento do ano anterior. Então a gente está trabalhando ainda para conseguir o que for possível, evidentemente, mas muitos recursos eles vão acontecer daqui para frente, como por exemplo, será agora, já falando com o secretário de Esportes, revitalizado o piso do Alcides Spam, vai ser reformado, recurso que já está na conta da Prefeitura, por isso que eles já podem executar, recursos para recuperar o CCRC lá, Copagro, que também está com problema na cobertura, problema no piso, será mais de 2 milhões que serão aplicados lá, recursos que estão sendo aplicados no Centro Esportivo Automobilístico. Eu até ouvi umas críticas quanto a isso aí, mas o Centro Automobilismo é uma coisa de fonte de renda para o município. No momento que nós tivermos, vai ser a melhor pista do Brasil com esse complexo, onde temos a pista de Arrancadão, que é considerada uma das melhores do Brasil, mas ela está lá sozinha, sem a infraestrutura necessária, box, padrões, etc. Nem banheiros ainda não foram construídos. Agora foi construída a pista de drift, que é um esporte que eu nem tinha muito conhecimento, mas nós temos grandes adeptos aqui em Toledo, pessoas interessadas, pessoas que estão ajudando, pagaram um projeto para que a obra conseguisse. Aí depois tem uma pista de kart. Toledo era famoso nacionalmente com a pista de kart que tinha aqui no Jardim Porto Alegre. Mas infelizmente por causa da localização foi interditada. E daquele tempo para cá, os nossos atletas automobilistas estão indo para Cascavel semanalmente treinar, etc. São sócios lá em Cascavel. Então agora nós já estamos construindo, a Enduro já está fazendo a obra também da pista de kart, que vai ser uma pista profissional, referência nacional também. Então vai ter um conjunto lá da pista de arrancadão, o drift, o kart e também um setor para os motoqueiros. Então são 4 modalidades que vão trazer, evidentemente toda hora vai ter um grande evento lá. Então isso traz o quê? Traz recursos para os bares, para os restaurantes, vai gerando movimentação, vão lotar, com certeza, tudo. né? Então é uma forma que a gente vai trazer. E vai dar fama nacionalmente para Toledo, que já é referência em muitíssimas coisas. Além disso, são recursos que virão para obras que nós precisamos. O centro de eventos nosso é um dos mais bonitos do Brasil, mas com o tempo de uso vai sendo deteriorado, precisa de recuperação. No centro de eventos, por exemplo, serão aplicados no piso, vai ter que ser removido, feito 1.800.000, se não me engano, no piso. Daí, para manter um evento da grandeza que acontece lá, precisa ter uma estrutura de banheiros de top. Primeiro montão, foram separados 600 milhões de reais para... Só para banheiros? Só para 600 mil, só para banheiros. E é preciso, porque os banheiros realmente estão deixando a desejar. Então, mas é o seguinte, o momento oportuno agora, que a gente precisa ter o dinheiro para fazer isso. Como é que vai fazer os banheiros se não tem o recurso? Então a gente está destinando esses 600 mil para os banheiros e mais 3 milhões, que será para remodelar o estacionamento, aumentar as vagas e recuperar a parte lá embaixo daí. E aqui no pavilhão principal, onde que tem a feira shopping, onde que tem grandes eventos religiosos, esportivos, vai poder voltar a ter shows lá dentro. Por quê? Porque será aplicado mais 2.900.000 para climatização e acústica.
Então, você vê só no centro de eventos serão em torno de 8 milhões de reais. Mais ou menos. Isso tudo vai acontecendo aos poucos. Uma parte já vai acontecer agora. Se não me engano, já foi licitado o piso, e em seguida serão licitadas as outras obras. Em seguida, nós temos aí, por exemplo, o Centro Cultural Undi Hélio Nideral na Vila Pioneira. Ele está fechado por falta de manutenção. Então a gente conseguiu, falando inclusive com o secretário de Cultura, o Furlan, Gabriel Furlan, que assinaram o convênio, felizmente, que a gente arrumou o recurso, 1.600.000 para recuperar. E assim vai somando pequenas coisas que a gente vai conseguir recuperar todas essas estruturas e outras que ainda não existiam. O prefeito, no começo do mandato, falou, não, desse ano, no mandato dele, não o meu, precisamos construir uma casa-abrigo, mas custa 3 milhões de reais. A gente já conseguiu, já está em fase final o projeto para construir uma casa-abrigo. Então, eu me dedico mais assim para resolver esses pequenos problemas que estão afligindo a nossa sociedade. Além, evidentemente, de dar uma atenção muito especial para a saúde. Então, nesse meu mandato, para dar mais de 70 milhões, não é assim. São todos os recursos que estão no Hospital Bom Jesus, que hoje já devem gerar em torno de 20 milhões no Hospital Bom Jesus, e foram 2 milhões também para o Hospital Regional, que já foram entregues, e assim por diante. Então, a gente vai somando, vai colocando pequenas coisas aonde que precisa. Tem várias associações de moradores que vão receber recursos para recuperar, Nova Concórdia, Vila Nova, Novo Sobradinho, etc. Coisas assim que a prefeitura precisa fazer. Evidentemente, o senhor é aliado do governador Ratinho Júnior, né? Sempre apoiou, né? Pelo menos. E essas articulações aqui que geraram, por exemplo, a duplicação da Avenida Egídio Munareto, agora o eixão de ligação para o Bioparque, evidentemente o senhor também é uma voz de apoio a esses projetos. Isso deve-se muito ao nosso prefeito Mário Custenaro. Eu tive presente, por exemplo, numa primeira reunião que foi tratado sobre a ponte estaiada, foi o Mário Custenaro sentado com o secretário Guto Silva. Eu estive presente, mas nem tinha conhecimento. O Mário apresentou a reivindicação pro secretário Guto Silva e daquele momento saiu o Guto e falou, veja o orçamento, veja o projeto e tal. Isso tudo foi feito para apresentar. Mas é claro que a presença de um deputado federal do lado dá força, não precisa nem abrir a boca, né, deputado? Eu sei. E também uma oportunidade, estava o Mário, o Prati, aí o presidente, aliás, o Éder Manfissoni, que estava lá, tratando do eixão, que também já está em fase final aí, que vai acontecer. Mas isso são obras que daí não vamos contar 70 milhões, vamos para 200, 300, 400 milhões. Mas isso são assuntos aí que eu lembro bem exatamente da Ponte Estaiada. Foi uma obra que eu acho que quem conseguiu foi o nosso prefeito, Mário Custenaro, que está se esforçando muito, apesar das dificuldades que encontrou no município, que é natural, a cidade está crescendo, está precisando melhorar, mas ele está procurando resolver todos os problemas que aparecem, independente do que foi. Toledo sempre teve boas administrações. No seu tempo, cada coisa tinha suas dificuldades. Não adianta nós queremos ficar culpando alguém de alguma coisa. Não há necessidade. O que nós temos que olhar é o que precisa ser feito e fazer. Ponto final. Tá certo, deputado. 8h51, deputado, estamos chegando na reta final do programa. O projeto que está tramitando lá nas comissões da Câmara sobre a tilápia brasileira. Bom, eu vou falar rapidamente. Por que nós fizemos esse projeto? No ano passado, ainda, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente baixou uma portaria onde que pretendia proibir a produção de tilápia no Brasil. Que absurdo. Que caos isso aí que seria para os produtores, para os frigoríficos, etc. Evidentemente que não só eu, mas a sociedade brasileira se revoltou com isso, e a frente parlamentar, que é muito importante que nós citamos, a frente parlamentar da agricultura fez um trabalho fantástico, fazendo com que ela revogasse. Nós nem precisamos, nós íamos entrar na Câmara para votar, para derrubar o decreto, a portaria, não é decreto, era uma portaria
e não houve necessidade que ela foi retirada, porque a pressão foi muito grande e retirou. Mas em contrapartida, no mesmo momento que eles estavam proibindo a nós, brasileiros, de produzir tilápia, o governo autorizou a importação de filé de tilápia do Vietnã, um país que não tem a mínima condição de higiene, de sanidade, etc. Então eu vi a necessidade e foi feita importação através da JBS. Imagine só, nós passar a comer tilápia lá do Vietnã e deixando de produzir a nossa aqui, que é das melhores do mundo. A fiscalização, o controle sanitário dos nossos frigoríficos é fantástico. E nós temos aqui no Oeste, os maiores frigoríficos da América Latina de peixes estão aqui. Como que nós iríamos deixar de produzir e importar da Vietnã? Você vê a maldade que existiu em cima desse tema da tilápia. Importar tilápia e proibir nós de estar. Então o projeto meu visa impedir a importação de alevinos, de peixes vivos e, de modo especial, derivados, né, carne e o filé de tilápia. Por quê? Porque está prejudicando, em primeiro lugar, o nosso agricultor, o nosso produtor. E, em segundo lugar, nós não temos condição de saber da qualidade sanitária desses produtos que chegam aí para a mesa do nosso consumidor. Esse projeto, evidentemente, não é fácil de ser aprovado lá, nós vamos ter muita resistência. Mas só o fato de ter dado entrada no projeto já surtiu bastante efeito. Possivelmente, a Secretaria não vai mais autorizar a importação de tilápia. Se a gente conseguiu isso, já surtiu o efeito necessário para que não seja mais feita importação de tilápia do Vietnã ou de qualquer outro país. Então, o meu projeto teve esse intuito, teve uma aceitação muito grande no país e realmente surtiu o efeito que a gente já sentiu, o pessoal nos procurando e dizendo, não, ele não vai importar, tal, etc. e tal. Então, gente, são pequenas coisas que valem muito. Por isso que a representatividade, voltamos lá atrás, ela não é só para trazer recursos, é para defender os interesses da nossa nação. Nós hoje temos o agronegócio brasileiro. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o nosso PIB seria negativo, a balança comercial seria negativa e assim por diante. Então, eu estou lá para defender o quê? O agronegócio e os nossos municípios. Deputado, o senhor é o representante do Oeste e não tenho como deixar de questioná-lo. Caso Banco Master, que é um escândalo que atinge, está respingando aí em grandes figuras do governo, do executivo, do legislativo e do judiciário. Olha, tanto esse problema do Banco Master quanto o grande problema do INSS, dos aposentados do INSS. São dois assuntos que estão tentando ser encobertos. Por quê? Pelo esquema que existe. E no esquema existe o judiciário, o executivo e parte do legislativo. Então não é tão fácil assim. Você vê que quando lá na CPMI se convoca para alguém abrir as suas contas, o Supremo cancela esse direito, porque eles têm força superior. Quando um ministro do Supremo, o outro ministro tenta, então vai virar uma guerra nacional, porque hoje está muito confuso. Eu acho que chegou o momento. O que está faltando é o seguinte, é um Senado forte, um Senado que poderia impeachment um ministro, que já deveríamos ter feito esse impeachment. Tem 3 ministros lá que precisariam já ter sido impeachmentados. E também o Exército Brasileiro está muito frouxo, muito mole, não tomando as providências que lhe cabe, porque tem um poder superior a todos os poderes que, num período de crise nacional, o Exército teria obrigação. Isso está na Constituição brasileira. Mas o nosso Exército, meu amigo, tem a dó. É complicado, né, deputado? Vai acabar em pizza isso, deputado? Não acredito. Não vai dar o resultado que todos nós queremos, estamos esperando. Mas muita coisa vai acontecer. Por exemplo, hoje de manhã, um cidadão do GSI, que quando ele foi bater o ponto lá no Palácio da Alvorada, ele acabou se suicidando. Não sei como que aconteceu isso. Aliás, foi ontem de manhã. O presidente da República ia viajar para o Chile, não foi, ficou atendendo o dia inteiro no Palácio da Alvorada. Houve uma demora para que a imprensa, como ele não foi viajar, a imprensa toda correu lá para o Palácio da Alvorada para entrevistar, não deixaram entrar, etc e tal, até que veio um chefe do GSI e anunciou que o funcionário, um cidadão, até aparece a fotografia dele,
ele bateu o ponto e de repente ele está caído no chão, exatamente embaixo da onde ele bateu o ponto, e o revólver que ele se suicidou. Então, alguma coisa assim muito estranha. Então essas coisas estão acontecendo muito rapidamente. Outra coisa, essa morte do sicário aí também é muito estranha, duvidoso, né? mas só que está aparecendo no telefone dele, as conversas, as coisas. Eu acho que não vai acabar em pizza, se Deus quiser. Um escândalo, né? Um escândalo Agora, absurdo. uma coisa que nós temos que pensar muito bem é eleger um Senado forte, porque eles têm o poder de impeachment um ministro supremo. A Câmara não tem esse Deputado, poder. rapidamente aqui, 8h58, eu não tenho como deixar de questioná-lo. Temos a perspectiva aí do lançamento de uma candidatura do PSD, talvez o governador Ratinho Júnior, não se sabe, né? Você acredita que há espaço, há condição para que essa candidatura... Ontem o Ratinho esteve com a cúpula do PL e afirmou que ele é candidato à presidência da República. E, evidentemente, isso aí vai dar um transtorno aqui no estado do Paraná. O PL vai ter que ficar dividido com o governo do estado. Mas é um imbróglio que nós podemos conversar na semana que vem. Terça-feira vou ter muitas reuniões em Brasília e a gente pode voltar aqui e falar sobre isso aí. Na realidade, acredito que o Ratinho é candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro é candidato pelo PL. Eles devem se entender no segundo turno, pelo menos, né? Para que o nosso país volte a ter normalidade. Seria uma boa, Ratinho, né? Se vingar a candidatura. Para nós dele. do Paraná seria o supra-sumo da coisa boa. Deputado, obrigado pela presença aqui. E, olha, sucesso na caminhada. Muito obrigado, Vanderlei. Um prazer estar aqui na Rádio Iguaçu. Um abraço ao nosso amigo Sérgio Campagnolo, a Fátima, que são pessoas de relevante importância aqui para a nossa cidade. E um casal que eu admiro muito, e eu sei que hoje a rádio que está no comando do Sérgio, levando aquela imagem que nós sempre tivemos na história de Toledo. Há 70 anos que eu acompanho isso aqui, eu moro aqui há 70 anos, na rádio eu acho que tem mais ou menos essa idade, e a gente sempre acompanhou a vida da Rádio Iguaçu, e ela continua com a mesma garra, com o mesmo pique, com a mesma importância. E por isso quero saudar aqui nesse momento, encerrando o meu papo, o nosso amigo Sérgio e Fátima Campagnolo. Obrigado.